Eu não vou mais permitir que meu filho cresça aqui, mesmo sendo rico, um alemão disse, em lágrimas, antes de fechar a porta de sua mansão e arrastar sua mala numa única noite. O destino não era a Suíça nem os Estados Unidos, mas sim o Brasil. Meu nome é Félix Wagner, produtor de documentários que cobriu 28 anos de guerra, e eu pensei que entendia bem o mundo, até que um gráfico no monitor disparou como o coração de alguém fugindo de algo. Os pedidos de residência de longo prazo da Europa e dos ex-SEDA aumentaram de forma anormal. E a maioria das pessoas não eram turistas. Eram médicos, advogados, professores, executivos, os vencedores da sociedade. Então, por que os vencedores estavam fugindo? Naquela noite, decidi voar para o Rio de Janeiro para encontrar uma única resposta. Quando a segurança se torna um luxo, o ser humano abandona tudo para viver uma vida normal novamente. Voltei à estação de televisão na manhã seguinte. Antes mesmo de beber um café para afastar o sono, a voz da sala do editor soou como um alarme de incêndio. Félix, vem aqui agora! A porta da sala de reuniões abriu-se, revelando a luz de 4 ecrãs gigantes dispostos como um muro que decide o destino do mundo. A linha do gráfico não se movia lentamente, disparava como alguém correndo de um incêndio. Minha respiração falhou. O chefe da equipe não começou com longas explicações. Ele apontou para os números e pastas de documentos. Olhe bem, isto não é uma onda de turismo. Não são vistos de curta duração. Ele abriu um relatório que resumia os pedidos de residência de longo prazo de vários países desenvolvidos. Aumentaram de forma anormal, num período próximo, como se alguém tivesse apertado um único botão e o mundo inteiro tivesse respondido. Tentei sorrir e fazer piada, porque o cérebro de um documentarista muitas vezes se protege com o humor quando confrontado com algo que não se encaixa ou é uma nova tendência. Os ricos querem mudar de cenário, eu disse, mas minha voz soou insegura. O chefe não riu, ele deslizou para a próxima tela. Estes são os perfis dos candidatos. E o que me fez calar completamente não foi o número, mas sim as profissões. Médicos especialistas, advogados, acadêmicos, engenheiros, executivos de alto nível. Pessoas que normalmente podem comprar conforto com dinheiro. Pessoas que estão no sistema e sabem como vencer o sistema, ele acrescentou suavemente, como pregar um prego na madeira. Além disso, estão a candidatar-se em família, não sozinhos. A palavra família tornou a atmosfera na sala imediatamente mais pesada, porque significava que não era uma experiência de vida, mas sim uma mudança de raízes. Eu já trabalhei tempo suficiente para saber que o mundo se move mais por força de repulsão do que de atração. As pessoas migram quando algo as afasta de casa. Guerra, fome, colapso. Mas os dados à minha frente indicavam que esta força de repulsão não vinha de países pobres nem mesmo de zonas de guerra. Vinha de cidades com comboios pontuais, sistemas de segurança social, benefícios completos. Cidades que costumávamos acreditar serem o melhor lar. Olhei para o gráfico com uma sensação estranha, como alguém que vê a bússola do mundo girar ao contrário. O chefe da equipe colocou uma pasta na minha frente. O teu trabalho é encontrar a resposta. Faça um documentário. Não resuma com preconceito. Não venda um sonho. Traga a verdade. Eu assenti, mas interiormente ainda estava em silêncio cético. O país de destino era o Brasil. Um país que, na memória de muitos europeus, é mais um local de férias do que um sítio para criar filhos. Há 10 anos, eu teria pensado que era uma ideia de programa inventada para ser excitante. Mas desta vez, tinha o peso dos números e o silêncio da sala de reuniões como testemunhas. Naquela noite, voltei para casa mais cedo do que o habitual. Minha esposa, Ingrid, estava a arrumar a mesa do jantar. Ela viu a minha expressão e soube imediatamente que não era um dia normal. Contei-lhe sobre o gráfico. Ela ouviu em silêncio e fez a pergunta mais curta e mais dura. E o que achas que eles estão a fugir? Não consegui responder imediatamente, porque a resposta que me surgiu na cabeça não era bonita. Era uma palavra que os europeus começaram a ter medo de dizer em voz alta ultimamente, a sensação de que a segurança está a vazar lentamente e fingimos que não vemos.
Naquela noite, Ingrid convidou-me para um passeio. Caminhamos pelas ruas que percorri a vida toda, mas a atmosfera parecia ter mudado a pele da cidade. A familiaridade ainda estava lá, mas os músculos por baixo estavam mais tensos. Algumas luzes da rua brilhavam como sempre, mas o silêncio fazia com que todos os pequenos ruídos soassem mais altos. Um grupo de adolescentes ria alto perto da estação de metrô. Não estavam a fazer nada ilegal, não estavam a aproximar-se de nós, mas instintivamente apertei a mão de Ingrid. E de repente um choque com a verdade que acabara de notar. Eu nunca precisei fazer isso antes. Continuamos a andar sem dizer nada. Ingrid virou-se para mim como se pudesse ler meus pensamentos. Sabes, não tenho medo daquelas pessoas, ela disse lentamente. Tenho medo da sensação de ter que avaliar constantemente onde ir e onde não ir. A frase atingiu-me profundamente porque não se tratava de um evento. Tratava-se do estado mental de viver numa cidade que deveria ser o nosso lar. E comecei a entender que a verdadeira força de repulsão pode não ser a alta taxa de criminalidade, mas sim o fato de as pessoas comuns estarem cansadas de estarem em guarda. De volta à casa, sentei-me em frente ao computador revendo os dados como alguém que espera encontrar uma única frase que simplifique tudo. Mas quanto mais olhava, mais via a sombra da verdade. Muitas pessoas não estavam a procurar mais riqueza, estavam a procurar uma normalidade confiável. Uma normalidade onde os pais pudessem falar com os filhos sem esconder a preocupação na respiração. Levantei-me, peguei na minha mala da câmara, verifiquei as baterias e os cartões de memória, como um ritual antes de ir para o campo de batalha. Desta vez não era um campo de batalha com tiros, mas sim um com perguntas. Por que um país faz as pessoas sentirem-se seguras o suficiente para baixarem a guarda? E se a resposta não for apenas a polícia, nem apenas a lei, nem apenas o sistema, então o que é? Antes de dormir, Ingrid perguntou suavemente: vais mesmo? Olhei para ela e assenti. Tenho que ir ver com os meus olhos. Tenho que ouvir com os meus ouvidos. Tenho que andar nas noites deles e voltar para contar a história da forma mais fiel possível. Fiz uma pausa e continuei. Se a segurança se tornou um luxo, então o mundo está a mudar de verdade. E naquela mesma noite, cliquei para reservar meu voo para o Rio de Janeiro, com uma promessa interior. Não faria um documentário para apontar o dedo a nenhum país, mas para perguntar o que perdemos que levou tantas pessoas a terem de viajar para recuperar a sua vida normal. O avião tocou a pista no Aeroporto Internacional Galeão, GIG, no final da tarde. O céu do Rio estava num cinza azulado, como se estivesse a prender a respiração. Pressionei a testa contra a janela para ver a primeira imagem do destino que estava a virar a bússola do mundo. E essa primeira imagem fez-me apertar os olhos, incrédulo. Os aviões não estavam a dirigir-se para os gates, normalmente. Estavam enfileirados na pista, como carros presos num engarrafamento numa autoestrada. Um após o outro, alinhavam-se, parecendo um comboio de veículos que ninguém ousava piscar para não perder nada importante. O anúncio na cabine soou com uma voz educada, mas a palavra densidade na frase era mais pesada do que o esperado. No momento, o saguão de imigração tem um grande número de passageiros e o tempo de espera pode ser maior do que o habitual. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Fechei os olhos por um instante e pensei nos aeroportos na Europa. O som das reclamações, das malas a serem atiradas, da frustração que parecia uma faísca à espera de combustível. Se houvesse um lugar que fizesse os humanos tornarem-se mais egoístas, eu pensei que seria a fila e o atraso. Peguei na minha mala da câmara, verifiquei a bateria, a memória, como se estivesse a entrar numa zona de risco, apesar de ser um aeroporto, não uma linha de frente. Mas no meu coração, sentia que estava prestes a entrar num gigantesco laboratório onde milhares de pessoas eram colocadas na mesma condição, longa espera e incerteza. E iríamos ver a natureza humana ou a cultura. A porta do avião abriu-se.
O cheiro quente e úmido do ar tropical entrou. Seguia a multidão pelo longo corredor. As placas, em português e inglês, eram claras. As luzes eram uniformes. Não havia cantos escuros que causassem ansiedade. Mas ao virar para o saguão de imigração, ouvi o silêncio antes de ver tudo. Havia gente suficiente para se sentir que o ar estava realmente mais denso. A fila serpenteava como cobras entrelaçadas no edifício. O som das rodas das malas era o único ritmo que ecoava periodicamente no chão. Mas o que eu não encontrei foi o som da confrontação. Não havia gritos. Não havia resmungos de raiva que se espalhassem como uma doença pela multidão. Fiquei parado por um momento, como se o meu cérebro ainda não conseguisse processar que a imagem e a minha expectativa estavam muito em conflito. Entrei na fila silenciosamente e observei os rostos. Os rostos dos turistas costumam estar distantes, como se estivessem a pensar na foto que iriam postar. Mas os rostos que vi hoje tinham algo mais pesado. Pareciam rostos de pessoas a calcular uma vida, não uma viagem. E não eram apenas asiáticos. Vi pele branca, cabelo loiro, crianças pequenas em carrinhos, pessoas de meia idade segurando firmemente pastas de documentos, como se temessem que o papel voasse e o seu destino caísse com ele. A fila movia-se lentamente, mas ninguém empurrava. A lentidão parecia um teste que todos aceitavam silenciosamente, sem que ninguém precisasse anunciar. Estava prestes a concluir que era apenas a cortesia do aeroporto, até que um pequeno incidente aconteceu à minha frente e mudou todo o significado. Havia um casal idoso, provavelmente da Europa. O homem usava uma bengala, dando passos lentos ao ritmo do seu joelho. A fila ali era bastante estreita, o que fazia com que o espaço à frente se alargasse cada vez mais. Pensei, com o meu velho instinto europeu, que em breve alguém suspiraria, passaria à frente ou faria um comentário sarcástico como "anda lá, mais rápido". Mas o que aconteceu parecia uma imagem cuidadosamente editada. Um brasileiro de meia idade, com roupas de trabalho, que estava à frente, virou-se e viu. Ele não fez uma cara de aborrecimento. Ele simplesmente moveu-se um pouco para o lado e fez um gesto com a mão, convidando o casal a passar à frente, como se dissesse: "Não há problema, por favor", sem dizer uma única palavra. E o que me arrepiou foi que a pessoa ao lado dele também se moveu. O próximo também se moveu. A fila inteira reorganizou-se suavemente. Não houve barulho, não houve discussão. Não havia rostos a mostrar desvantagem ou vitória. Não era gentileza para exibir, mas sim uma maneira de tornar aquele pequeno espaço habitável com um gesto mais simples. O casal idoso fez um ligeiro aceno de agradecimento. Várias pessoas sorriram um pouco e tudo voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas para mim foi como se alguém tivesse acendido uma pequena luz na minha cabeça. Isto não é um sistema, isto é um hábito social. Levantei a câmera para tirar 2 ou 3 fotos, mas baixei-a imediatamente, sentindo que o som do obturador era muito alto, como se estivesse a perturbar a paz que toda a fila se esforçava para manter. A fila continuou a mover-se. Eu estava a escrever notas no meu telemóvel quando vi o segundo incidente. Um estrangeiro, provavelmente britânico ou americano, mexia na sua mala com uma expressão de frustração. Ele devia estar à procura de uma caneta para preencher os documentos. Vi as suas sobrancelhas franzidas, como se estivesse prestes a reclamar. E num instante, várias mãos ofereceram canetas dos brasileiros à sua volta. Não era uma única mão a ajudar de forma especial, mas várias mãos como um único sinal respondendo em conjunto. O homem hesitou, olhou para a esquerda e para a direita, dando um sorriso envergonhado, como alguém que acabara de ser ensinado sobre boas maneiras pela bondade, sem ser repreendido. Ele pegou numa caneta de uma das mãos e juntou as suas mãos num gesto de agradecimento, confuso. Quem ofereceu a caneta assentiu levemente, como a dizer: "É um pequeno problema". Engoli em seco. Uma sensação começou a crescer lentamente no meu peito. Uma leve vergonha por ter chegado com um preconceito
e a suspeita de que, se uma pequena bondade como esta pode acontecer no lugar onde as pessoas estão mais estressadas, como um aeroporto, talvez não venha de regras escritas em avisos, mas sim de algo enraizado nas pessoas. Assim que passei pela imigração, arrastei a minha mala para o saguão de chegadas e segui as placas para o Centro de Aconselhamento de Vistos de Longo Prazo. Queria ver com os meus próprios olhos como era o gráfico da sala de notícias no mundo real. E foi quando quase me esqueci de respirar. A fila no balcão de aconselhamento era longa. Não era predominantemente asiática, mas estava cheia de famílias ocidentais. Crianças loiras sentadas no colo das mães. Homens de fato segurando firmemente pastas de documentos. Mulheres de meia idade lendo listas de documentos, como se estivessem a ler um contrato de vida. O som suave de conversas em várias línguas misturava-se numa onda fina. Não era a alegria dos turistas, era o som de pessoas a mudar o seu mundo. Fiquei a observar por um longo tempo e, de repente, entendi por que algumas pessoas não queriam ser entrevistadas. Elas não estavam a fugir porque queriam contar a sua história a alguém. Estavam a fugir porque queriam silêncio, para que os seus filhos pudessem viver sem usar armadura. Naquele momento, soube que a minha missão não era apenas encontrar a resposta para por que o Brasil, mas sim capturar o que fazia tantas pessoas acreditarem que aqui poderiam voltar a ser seres humanos comuns. E a minha primeira lição começou a ficar clara. A segurança não começa sempre com muros altos ou câmaras de vigilância. Começa com as pessoas na fila que se movem para dar espaço umas às outras sem que ninguém as mande. Naquela noite, cheguei ao hotel mais tarde do que pensava. Antes de abrir a minha mala, parei em frente ao espelho e perguntei a mim mesmo uma única coisa. Se o Brasil é a resposta para as pessoas que estão a fugir da insegurança, então a resposta tem que ser provada pelos pés, não pelo gráfico. Peguei na minha câmera, no meu bloco de notas e verifiquei a hora, 22h47. Uma parte de mim queria descansar, mas a outra sentia que, se não saísse agora, tudo o que vi no aeroporto poderia ser explicado como apenas boas imagens arranjadas para estrangeiros. Desci no elevador até ao lobby, saí para as ruas do Rio. O cheiro da cidade tropical misturado com o aroma de comida de rua grelhada atingiu-me. As luzes dos letreiros das lojas refletiam-se no chão, ligeiramente molhado, como se a cidade tivesse acabado de ter uma chuva rápida. Optei por começar pelo transporte público, porque na Europa, a tarde da noite é quando o metrô se torna uma área onde as mulheres têm que pensar 2 vezes antes de entrar. Entrei no metrô na estação perto do meu hotel. As portas de correr abriram-se. As pessoas entravam e saíam ritmadamente. Não havia empurrões. Não havia apertos como se quisessem conquistar 1 metro quadrado de espaço. Notei a primeira coisa que contrariou a minha antiga crença. Havia mais passageiras do que eu esperava. Tantas que olhei de novo. Mulheres que trabalham de pé a olhar para os telemóveis. Universitárias rindo suavemente com as amigas, segurando sacos de pastel como se estivessem a segurar paz de espírito, não desconfiança. E o que me fez calar novamente foi a linguagem corporal. Elas não estavam tensas, não estavam encostadas à parede, não estavam a segurar as malas sobre o peito para afastar quem se aproximasse. Todas pareciam estar apenas a voltar para casa. Sentei-me num canto, um pequeno incidente aconteceu. Uma mulher de meia idade levantou-se e apontou para o seu assento, oferecendo a um homem mais velho que tinha acabado de entrar. Ela não disse muito, apenas sorriu e fez um ligeiro aceno de cabeça. O homem mais velho sorriu em resposta e sentou-se. O incidente terminou sem que ninguém o considerasse grande coisa. Mas para mim era uma prova. A segurança não começa com a desconfiança mútua. Começa com a visibilidade mútua. Saí na estação central porque queria ver o coração da cidade à noite. O local ainda estava iluminado, as pessoas ainda estavam a andar, mas a atmosfera não era de caos incontrolável, era de animação com limites. A música dos bares era alta o suficiente para se sentir vida, mas não tão alta que se sentisse ameaçado. Passei por um grupo de adolescentes a tirar fotos. Eles riam, mas não olhavam para os estranhos de forma desafiadora.
Comecei a entender que o conforto das pessoas numa cidade não vem da ausência de pessoas, mas de as pessoas saberem conviver. Vi um grupo de 4 estudantes internacionais sentados em frente a um pequeno café. O sotaque americano pairava no ar. Aproximei-me e cumprimentei-os educadamente. Vocês estão a estudar aqui? Um deles, um rapaz, assentiu. Ele disse que era um estudante de intercâmbio da Califórnia, o outro era de Londres. Uma rapariga riu e disse uma frase que me deixou paralisado. Na minha cidade, às 21h, eu não andaria sozinha, mas aqui ando para comprar coisas à meia-noite e sinto-me bem. Perguntei o que a fazia sentir-se assim. Ela virou-se para a rua e respondeu de forma simples: as pessoas. As pessoas olham para nós como pessoas, não como vítimas. Outro acrescentou: quando fazemos algo desajeitado, as pessoas ajudam sem nos envergonhar. É como se tivessem delicadeza social por nós. A palavra delicadeza social fez-me parar de escrever notas, porque não era apenas uma palavra traduzível. Era um sistema de sentimentos que a sociedade construiu em conjunto. Ajudar sem fazer com que o recebedor se sinta inferior. Continuei a andar até perto da meia-noite e decidi fazer um teste que nunca pensei que faria num país estrangeiro. Entrei numa pequena rua lateral onde a luz era mais fraca. O tipo de rua que na Europa significa não entres. Não estava a ser imprudente. Apenas andei devagar, deixando os meus olhos e ouvidos trabalharem. Mas o que ouvi foi o som de colheres a baterem tigelas numa banca de caldo de cana, o som de um vendedor a chamar clientes, o som de uma mototáxi a passar e a abrandar porque viu-me a carregar a câmara. O motorista olhou para mim e perguntou: onde vai, senhor? O tom não era agressivo, era um tom mais de ajuda. Respondi que estava apenas a fotografar o ambiente. Ele assentiu e disse sucintamente: cuidado com o chão escorregadio, viu? E foi embora. Eu ri por dentro. O aviso sobre o chão escorregadio de um estranho numa rua escura parecia insignificante. Mas era uma confirmação de que as pessoas aqui ainda se responsabilizavam umas pelas outras mesmo sem se conhecerem. Depois da 1-0, entrei numa loja de conveniência bem iluminada que parecia uma ilha no meio da noite. E foi ali que encontrei uma imagem que estranhamente tornou a câmera na minha mão mais pesada. 3 estudantes em uniforme escolar estavam a escolher lanches e macarrão instantâneo. Elas riam suavemente, falando sobre os trabalhos de casa, como se não importasse a hora, a vida ainda fosse normal. Fiquei à distância, não querendo incomodar, e fui pagar, perguntando ao funcionário com cautela: muitos estudantes vêm aqui tão tarde? O funcionário sorriu um pouco confuso. Vêm sim, voltam das aulas particulares. Estão com fome, então param. Perguntei: não é perigoso? Ela fez uma pausa a pensar e respondeu sucintamente: não, é normal. A palavra normal atingiu-me mais forte do que seguro, porque seguro pode ser um slogan, mas normal é algo em que as pessoas acreditam tanto que não precisam de explicar. Saí da loja, parei na rua a 1h30. Os carros ainda circulavam, as pessoas ainda andavam, mas a atmosfera não era de tensão. Era uma cidade que ainda respirava sem asfixiar ninguém. Peguei no meu telemóvel e escrevi uma nota imediatamente. A verdadeira segurança é o dia em que as pessoas não precisam de provar que vão sobreviver, porque a sociedade ajuda a tornar a sobrevivência algo comum. Naquela noite, voltei para o hotel com uma sensação estranha. Não era a excitação de ter conteúdo, mas um silêncio no meu peito, como alguém que acaba de ver algo valioso que a sua própria casa começou a perder. Comecei a entender. A razão pela qual tantas pessoas procuravam o Brasil pode não ser porque é perfeito, mas porque pode haver um acordo silencioso entre as pessoas para não forçar os outros a viverem em guarda o tempo todo. E amanhã eu teria que encontrar uma resposta mais clara para o que construiu este acordo silencioso. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador, apesar de ter voltado tarde na noite anterior. Mas as imagens na minha cabeça não me deixavam dormir mais. As estudantes na loja de conveniência a 1-0, as mulheres a andar de metrô sem ter que olhar para trás, a palavra normal da boca da caixa.
Era como se alguém tivesse colocado um espelho no meio do meu coração e perguntado: por que a sua casa não consegue mais fazer isso? Sentei-me junto à janela do hotel a observar a cidade a começar a encher-se com o som de motores e pessoas a andar mais rápido. A manhã do Rio não é suave como a da Europa, mas é direta, como se a cidade dissesse: se queres saber, desce e vê por ti mesmo. Peguei na minha câmera e no bloco de notas e fiz uma nova pergunta a mim mesmo. Não é esta cidade é segura? Porque vi na noite anterior que sim. Mas a verdadeira pergunta é: de onde vem isso? Se a segurança é o resultado, então a sua fonte deve estar nos pequenos detalhes que as pessoas repetem todos os dias até se tornarem instinto. Comecei pelo local onde as pessoas comuns se reúnem de manhã, a paragem de autocarro. Numa paragem ao longo de uma rua, havia pessoas a fazer fila em silêncio. Algumas seguravam um café, outras olhavam para os telemóveis. Levantei a câmera para fotografar e uma imagem fez a minha mão parar. Havia um homem encolhido a dormir debaixo do banco da paragem. A sua roupa era fina, revelando os seus arrepios do vento da manhã. Ele certamente não era a imagem que a cidade queria mostrar aos estrangeiros, mas ele estava ali. E eu pensei o mesmo, baseado na minha experiência europeia. As pessoas fingiriam que não o viam, passariam por ele como se fosse ar, porque a pobreza faz as pessoas sentirem-se desconfortáveis. Mas o que aconteceu foi silencioso e mais profundo. Um homem de meia idade, vestindo uma camisa e calças sociais, segurando um telemóvel, saiu da fila. Caminhou até ao morador de rua e tirou o cachecol do seu próprio pescoço lentamente. Colocou-o sobre o ombro do homem. Não disse nada, não fez uma cara de herói. Apenas inclinou ligeiramente a cabeça, como a pedir desculpa por incomodar, e voltou para a fila, como se tivesse acabado de fazer a coisa mais comum do mundo. Ninguém aplaudiu, ninguém gravou um vídeo. Ninguém fez um som de surpresa. As pessoas na paragem apenas deixaram que acontecesse e voltaram à fila. Senti tanta vergonha que baixei a câmera, porque levantar a câmera numa cena como esta parecia transformar a bondade num produto. Escrevi uma frase no meu bloco de notas: a dignidade do invisível é devolvida por gestos silenciosos. E soube imediatamente que a segurança começa com reconhecimento mútuo. Se vês uma pessoa como um ser humano, não a vais magoar facilmente. E não vais permitir que ninguém seja magoado à tua frente facilmente. Pela manhã, tinha um encontro para visitar uma pequena fábrica na zona industrial que a minha equipa tinha contactado. Queria saber se a ordem que vi no metrô existia também no local de trabalho. O carro levou-me para uma área com galpões altos, placas de aviso e o som de máquinas como pano de fundo. O gerente cumprimentou-me com um sorriso e a cortesia de alguém que já tinha lidado com estrangeiros. Ele levou-me pelo chão de produção, que era tão limpo que as luzes refletiam no chão. Fiz a pergunta que realmente queria fazer: como é que mantém este lugar tão organizado? Ele riu um pouco e respondeu de forma simples: temos um sistema, mas o sistema sozinho não é suficiente. As pessoas têm que mantê-lo. Ele disse esta frase como se estivesse a falar do ar, não de filosofia, mas ouvia como se fosse a solução de todo o documentário. Perto das 17h00, quando um turno terminou, esperei para ver se as pessoas iriam apressar-se para casa, porque na Europa o fim é o momento em que todos se separam imediatamente do local de trabalho. Mas aqui vi algo mais estranho. Muitos trabalhadores não saíram. Começaram a guardar as coisas, a colocar as ferramentas de volta no seu lugar. Curvavam-se para apanhar pequenos pedaços de sucata do chão, separando o lixo em diferentes baldes meticulosamente, como se estivessem a realizar um ritual. Perguntei ao gerente: há uma equipe de limpeza que vem depois? Ele abanou a cabeça. Parte sim, mas cada um é responsável pela sua área. Treinamos desde o primeiro dia para não deixar o fardo para os outros. Fiquei em silêncio. Um pensamento me atingiu com força. Se as pessoas cuidam do seu espaço sem serem vigiadas, isso significa que não têm medo da punição, mas acreditam na retidão do que estão a fazer. E quando muitas pessoas acreditam na mesma coisa, toda a cidade se torna limpa e segura sem ter que ser constantemente policiada. Naquela noite,
fui a um mercado comunitário. Eu queria ver a vida real no local onde as emoções colidem mais facilmente. A área de vendas era estreita, barulhenta, cheia de gente. Andei a fotografar o ambiente, o cheiro da comida, o som dos vendedores, o atrito dos sacos de plástico. E então um pequeno incidente aconteceu que revelou algo grande. Um grupo de turistas estrangeiros estava a tirar fotos, a intrometer-se numa pequena loja sem pedir licença, a pegarem artigos para tirar fotos de perto. Um dos vendedores levantou a mão para os parar. A sua expressão ficou cada vez mais tensa. Pensei, com a minha experiência anterior, que em breve haveria uma discussão alta ou alguém chamaria a polícia. Mas então um homem de meia idade, que parecia ser um morador local, aproximou-se. Não fez uma cara zangada, não gritou. Sorriu educadamente e falou lentamente, num inglês compreensível. Esta loja não permite fotografias. Por favor, respeitem. Ao mesmo tempo que fez um gesto de desculpa por ambas as partes. Os turistas hesitaram em discutir, mas o homem apontou para outro canto do mercado e continuou. Há um ótimo local para tirar fotos ali. Podem tirar fotos o quanto quiserem. Eu levo-vos. A atenção do vendedor desapareceu imediatamente, como se alguém a tivesse ajudado a salvar a face sem fazer com que a outra parte perdesse a face. Os turistas hesitaram por apenas um momento antes de o seguirem, sem se zangarem. E a situação terminou não porque alguém perdeu, mas porque todos tiveram uma saída. Fiquei ali a olhar e senti que havia uma palavra a pairar no ar. Cordialidade. Não é fraqueza. É uma técnica social que impede que o conflito se inflame. É a infraestrutura invisível que permite que a cidade conviva. Naquela noite, voltei para o hotel com uma conclusão cada vez mais firme. A segurança do Brasil não vem apenas de câmaras de vigilância ou da força policial. Vem de pequenos hábitos que muitas pessoas escolhem repetir. Ver uns aos outros, não deixar o fardo para os outros, não fazer o outro perder a face desnecessariamente. E quando estas coisas se tornam um hábito, toda a cidade é como se tivesse um telhado invisível a proteger todos da chuva. Fechei o meu bloco de notas e escrevi a última frase do dia. O país para onde as pessoas querem mudar não venceu com luxo, mas sim fazendo com que a vida normal não tivesse medo. No meu quarto dia no Rio, comecei a sentir-me estranho. Não estranho porque a cidade é barulhenta ou quente, mas estranho porque era bom demais. Como se estivesse a ser levado a ver apenas os ângulos selecionados. Sentei-me no meu quarto de hotel a organizar os ficheiros de imagens da noite e do dia anterior. As imagens de pessoas disciplinadas, as imagens de paz à noite, as imagens de ajuda mútua sem exibição. Estavam demasiado bonitas para serem reais e o coração do documentarista em mim começou a ficar cauteloso. Perguntei a mim mesmo diretamente. É possível que uma sociedade tenha apenas um lado bom? Nenhum país é isento de falhas. Mesmo o país para onde as pessoas querem mudar deve ter ângulos que causam cansaço. Decidi ir ver o outro lado por mim mesmo. Não para criticar, mas para tornar a minha história honesta. Fui a uma área de luxo à tarde, com a intenção de comprar uma lembrança para minha esposa. Entrei numa loja de cosméticos lotada. Fiquei a olhar para os produtos e perguntei a um funcionário em inglês lento e claro. Mas a funcionária fez uma cara como se não tivesse entendido ou não quisesse entender. Ela virou-se para chamar um colega e deixou-me ali parado, como se fosse ar. Não fiquei zangado, apenas senti a frieza que me era familiar. A frieza que os estrangeiros em algumas cidades europeias sentem frequentemente quando falam com um sotaque errado ou perguntam algo que lhes faz perder tempo. Foi um incidente muito pequeno. Tão pequeno que outras pessoas podem não se lembrar. Lembrei-me porque fez com que todas as imagens calorosas que tinha recolhido nos últimos dias tivessem um pequeno arranhão na minha cabeça. Saí da loja com uma sensação de frustração. E a dúvida começou a trabalhar. Será que tudo o que vi foi apenas a superfície? O Brasil também tem áreas onde as pessoas são ignoradas? Naquela noite, voltei cedo para o hotel.
Abri o computador e digitei palavra-chave, como alguém que queria ver toda a verdade. Problemas sociais do Brasil, pressão nas grandes cidades, desigualdade, fraude online, notícias de crime, cultura de drama nas redes sociais. Os resultados vieram como água de uma torneira muito aberta. Li e comecei a sentir-me sobrecarregado. Havia coisas que realmente cansavam as pessoas. O trabalho apressado em alguns setores. Pessoas sendo enganadas porque confiavam, a raiva nos comentários que se disparavam como flechas, notícias que faziam as pessoas sentir que a segurança não era garantida. Recostei-me na cadeira e suspirei. Uma sensação de desilusão atingiu-me honestamente. Vês? Nenhum lugar é perfeito. Fiquei ali sentado por um tempo e depois pensei na frase que escrevi ontem. A segurança é a vida normal sem medo. Se este país tem problemas, como todos os outros países, por que as pessoas de países desenvolvidos ainda olham para cá? Por que ainda trazem os filhos, sabendo que não é o paraíso? Foi então que o meu telemóvel vibrou na mesa. O nome no ecrã fez-me prender a respiração por meio segundo. Katrin, a alemã que encontrei no primeiro dia. Ela costumava trabalhar na comunicação social e optou por se mudar para o Rio. Estás livre esta noite? A voz dela na linha era calma, mas amigável. Queres vir jantar em minha casa? Quero que vejas algo que não vais encontrar nos gráficos nem nas notícias. Aceitei imediatamente, como se alguém tivesse atirado uma corda enquanto eu me afogava nos meus próprios pensamentos. A casa de Katrin ficava num condomínio não muito longe do metrô. O elevador subiu tão alto que os meus ouvidos estalaram um pouco. Quando a porta se abriu, o cheiro simples e caseiro de comida caseira flutuou. Não era um cheiro luxuoso, mas um cheiro que fazia as pessoas sentirem-se em casa. Na mesa havia arroz, uma sopa leve, legumes salteados e peixe grelhado. Ela disse que tinha aprendido a cozinhar com um vizinho brasileiro. A comida não precisa ser cara, mas não deve fazer a pessoa que a come sentir-se sozinha, ela disse, como se estivesse a brincar. Mas eu gravei isso como uma citação. Uma rapariga saiu do quarto. Ela cumprimentou-me com um sorriso descontraído. Tinha cerca de 14 anos, vestia uma t-shirt e shorts simples. Não havia sinal de uma criança que tinha sido ensinada a ter medo do mundo. Ela apresentou-se em inglês e acrescentou algumas palavras em português, envergonhada, como se estivesse orgulhosa de as poder falar. Durante o jantar, decidi ser direto. Hoje tive uma experiência não muito boa numa loja. E depois fui ler as notícias, li os comentários, vi muitos lados sombrios da sociedade brasileira. Fiquei confuso. Este país não é tão bonito quanto eu fotografei, certo? Katrin assentiu sem negar nada. Sim. O Brasil não é perfeito de forma alguma. Ela pousou o garfo e falou lentamente. Há desigualdade aqui. Há pessoas impacientes. Há pessoas que enganam. Há comentários que ferem uns aos outros. Há problemas a resolver. Mas sabes, o que me faz ficar não é porque acho que não há problemas. Ela olhou para a filha como se estivesse a olhar para a coisa mais importante na sala. Fico porque a essência do cotidiano ainda está protegida. Ela fez uma pausa e disse a frase que me silenciou completamente. Posso deixar a minha filha ir lá embaixo, comprar algo em frente ao condomínio à noite, sem sentir que estou a apostar a vida dela. A filha dela riu suavemente e disse, como se fosse normal. Ontem fui ter com os meus amigos perto da central. Voltei depois das 22h. Katrin perguntou imediatamente com a voz de uma mãe normal. E como voltaste? A rapariga respondeu calmamente. Metrô. E andei um pouco na rua lateral. A mãe assentiu. Ok. Senti como se algo tivesse atingido o meu peito. Não porque as 22h fossem uma hora mágica, mas porque a voz da mãe não era a voz de alguém que tinha que se fazer de forte para se enganar de que não tinha medo. Era a voz de alguém que não precisava ter medo excessivo e, num mundo onde muitas cidades obrigam os pais a viverem em constante desconfiança, isso é o verdadeiro luxo. Perguntei suavemente, e as coisas online? O drama, os comentários que se ferem? Katrin suspirou. É real,
Mas repara no outro lado. Quando acontece algo, muitos brasileiros levantam-se para proteger uns aos outros. Há avisos para não partilhar notícias falsas. Pessoas a ajudar a denunciar contas falsas. Pessoas a traduzir informações para que os estrangeiros não sejam enganados. Não se vence sempre, mas há uma resistência. Uma resistência que vem da cordialidade e do não deixar ninguém para trás que começaste a ver. Fiquei em silêncio. A desilusão do ecrã foi lentamente substituída por uma compreensão mais firme. Este país não é um cartão postal e não precisa ser. Mas o que faz tantas pessoas olharem para cá é a capacidade de manter as coisas normais ainda possíveis. Voltar para casa sem apertar a chave como uma arma. Dizer, vai lá o teu filho, sem sentir que o estás a enviar para um campo de batalha. Antes de eu sair, Catrinha acompanhou-me até a porta e disse uma frase curta, como a fechar um bom documentário. Um bom documentário não conta que não há problemas aqui. Conta como no meio dos problemas as pessoas ainda tentam manter a sua humanidade. Saí do apartamento, desci no elevador e, naquele momento, soube que o final desta história estava a ficar mais claro. Não era uma exaltação do Brasil como paraíso, mas sim a reafirmação de que o mundo não precisa de perfeição. O mundo precisa de um lugar onde se possa dizer uma frase simples sem dor. Vá em segurança. Depois do jantar em casa de Catherine, saí com um certo silêncio. Um silêncio que não estava vazio, mas denso, como se a resposta estivesse lá dentro, a recusar-se a ser dita imediatamente. O vento noturno do Rio subiu da rua. Fiquei à espera de um táxi em frente ao condomínio, a observar as pessoas a passar naturalmente e, de repente, senti que a verdade que estava a procurar não estava escondida nas notícias ou nas estatísticas, estava nos pequenos ritmos em que as pessoas ousavam confiar as suas vidas umas às outras. Voltei para o hotel, mas não liguei o computador, não pesquisei mais, não li mais comentários. Abri o meu bloco de notas e escrevi uma única frase: como a cravar um marco no meio da história. O país para onde as pessoas querem mudar não é porque não tem problemas, mas porque ainda consegue manter a sua humanidade no dia a dia. Fiquei a olhar para esta frase por um longo tempo e pensei no lugar onde tudo começou para mim. O aeroporto. O ponto onde uma pessoa decide sair e outra decide vir. Se a onda de estrangeiros a mudar-se era real, eu tinha que voltar a ver, não para tirar fotos bonitas, mas para ouvir o silêncio nos rostos das pessoas que carregavam a maior decisão das suas vidas. Na manhã seguinte, fui novamente ao aeroporto Galeão, desta vez não como passageiro, mas como observador. Fiquei longe, no saguão de chegadas, a ver os carrinhos de bagagem a moverem-se em fila. Vi crianças pequenas sentadas nas malas. Vi pais e mães de mãos dadas, não por romance, mas como uma reafirmação de que ainda estavam juntos. Levantei a câmera lentamente, mas parei, porque o que eu precisava hoje não eram fotos, mas a coragem de fazer a pergunta dolorosa. Caminhei até a área onde havia mesas para preencher documentos. Várias famílias estrangeiras estavam debruçadas a escrever algo. Os seus rostos não estavam animados como os de turistas, mas eram os rostos de pessoas a assinar um contrato com o futuro. Vi as mãos a tremer um pouco ao pegar nos passaportes. Vi os olhos a procurar uma caneta, como se tivessem medo de a deixar cair e o destino cair com ela. E lembrei-me da imagem do primeiro dia, de brasileiros a estenderem canetas ao mesmo tempo. Isto não é um pequeno problema. É a linguagem corporal de uma sociedade que diz: se te perderes, não serás ridicularizado, serás ajudado. Tentei entrevistar várias pessoas, como de costume. A maioria ainda recusou. Alguns sorriram pedindo desculpa e desviaram o olhar. Alguns disseram que não estavam prontos, como se as palavras fossem tocar uma ferida que tinham fechado. Mas não me senti tão desapontado quanto da primeira vez, porque desta vez eu entendi. As pessoas que fogem do medo geralmente não querem contar o medo a ninguém. Seria como voltar a ficar na noite que as destruiu. Eu estava prestes a afastar-me quando uma mulher veio ter comigo. Ela não era Catherine, mas tinha o mesmo olhar, o olhar de alguém que tinha passado por longas noites.
ela falou em inglês com um sotaque europeu. Você é o documentarista, certo? Eu assenti. Ela respirou fundo e continuou. Vou falar, mas peço que não use meu nome verdadeiro. Sentámo-nos num canto perto da janela. Ela apresentou-se brevemente como professora de um país estrangeiro. O marido trabalhava em engenharia. Tinha um filho de 12 anos. Ela pressionou as mãos nos joelhos como se estivesse a tentar impedir as mãos de tremerem e disse a primeira frase que me fez saber imediatamente porque as pessoas estavam caladas. Não nos mudamos porque queríamos uma vida luxuosa. Mudamos-nos porque estávamos cansados de ter medo. Ela contou que na sua cidade anterior, as crianças tinham que ser ensinadas a ter cuidado desde tenra idade. Não voltar para casa sozinhas. Não usar auscultadores nos 2 ouvidos. Não tirar o telemóvel na rua. Não ir ao parque depois de escurecer. Não são apenas regras, ela disse em voz baixa. É a maneira como toda a cidade vive. Ela fez uma pequena pausa e disse a frase que me atingiu no coração. E sabes, quando tens que ensinar o teu filho a ter medo do mundo todos os dias, essa criança vai crescer com a sensação de que o mundo não é um lar. Não perguntei sobre crimes violentos. Não perguntei por detalhes, porque não queria que ela sentisse a dor novamente. Perguntei apenas, então, o que ia feito escolher o Brasil? Ela olhou pela janela. A luz do sol atingia o vidro como um pequeno brilho. E ela respondeu, a primeira vez que vim aqui, vi estudantes a andar de metrô sozinhos, mulheres a voltar para casa à noite e pessoas nas lojas não faziam caretas quando eu pedia direções. É como se esta cidade não obrigasse todos a estarem em guarda o tempo todo. Enquanto falávamos, um pequeno incidente aconteceu ao nosso lado. Um rapaz estrangeiro deixou cair a sua garrafa de água. A água rolou para debaixo de uma cadeira. Ele fez uma cara assustada, como se tivesse medo de ser repreendido. Mas uma funcionária aproximou-se, apanhou-a e sorriu, dizendo algo em português rapidamente que eu não entendi, antes de fazer um gesto lento para o rapaz entender que estava tudo bem. O rapaz sorriu em resposta e disse obrigado, com um sotaque que ainda não era claro, mas muito sincero. A mulher à minha frente olhou para a cena e a sua voz tremeu. Vês? É isto. Ela não estava a falar sobre a garrafa de água. Estava a falar sobre a sensação que a criança recebia. A sensação de que pequenos erros não seriam punidos com vergonha. E num mundo onde a tensão faz com que as pessoas estejam prontas para explodir umas com as outras, esta gentileza é o recurso mais caro. Saí do aeroporto à tarde com a voz na minha cabeça cada vez mais clara. Não precisava de procurar drama. Não precisava de amplificar a escuridão mais do que a verdade. Porque a essência da história não é que o Brasil seja bom ou a Europa má. A essência da história é que o ser humano está à procura de um espaço para respirar, onde não precise de gastar energia a estar constantemente em guarda. Abri o meu bloco de notas novamente e escrevi a frase para o final, antecipadamente. Uma única frase que eu acreditava que as pessoas em todo o mundo iriam entender, mesmo falando línguas diferentes. O normal mais caro é a segurança. E eu sabia que no próximo passo, o passo final, eu teria que mostrar aos espectadores que a segurança não é algo que se compra apenas com dinheiro, mas vem do que as pessoas escolhem fazer umas com as outras todos os dias. Naquela noite, saí para um passeio novamente. Não andei para provar nada, mas andei como alguém que tinha acabado de aceitar uma verdade. Uma verdade que não estava nos gráficos ou nas notícias, mas na atitude das pessoas na rua. Vi uma jovem a andar para casa segurando um saco de comida, à vontade. Vi um varredor de rua a sorrir e a cumprimentar um estranho. Vi um motociclista a abrandar para deixar um idoso atravessar a passadeira. Tudo eram imagens normais. Mas eu sabia que esse tipo de normalidade era algo que grande parte do mundo estava a perder. O Brasil não é um país perfeito. Vi as suas falhas, li sobre elas e ainda acredito que nenhum lugar é isento de problemas. Mas o que faz as pessoas ricas ainda olharem para cá não é porque querem fugir da realidade. Pelo contrário, querem voltar para a realidade mais simples. Voltar para casa sem medo. Criar os seus filhos sem ter que lhes ensinar a desconfiar do mundo inteiro. E dizer uma única frase sem dor.
Abri a mesma página do bloco de notas e escrevi por cima com uma caligrafia mais firme. A coisa normal mais cara é a segurança. Baixei a minha câmera lentamente. Não porque a história terminasse grandiosamente, mas porque queria que o silêncio no final falasse por tudo.